Dia, agora com mais calma, os vereadores, vereadora, mesa diretora, quem nos acompanha aqui presencialmente ou na TV, Câmara. Essa iniciativa proposta pela vereadora Estela, que foi amplamente aceita por vários vereadores, né? Acho que ela merece ser louvada, porque como foi colocado aqui pela vereadora, nós precisamos não dar mais, várias vezes nós temos falado isso, que não é mais possível toda verba que virá, o que será necessária apenas para reconstruir o que foi destruído com essa situação toda que o Rio Grande do Sul está passando. Nós vamos precisar de novos parâmetros de adaptação, de regularização, de regulamentação de questões ambientais, mas urbanística, enfim, de um conjunto de medidas. E só a ciência, eu acredito muito nisso, só a ciência poderá dar esta resposta. Mas esta frente tem o objetivo de ouvir essas pessoas e aí sim encaminharmos o que vai ser necessário, o que é importante para a nossa cidade. Com certeza, a ciência precisa ser ouvida, os técnicos das diversas áreas precisam ser ouvidas e quem poderá encaminhar as demandas dessas áreas, o estudo dessas áreas, somos nós, legisladores. Então, nesse sentido, é uma frente que deverá atuar muito neste ano, com certeza, e também alertar para questões que nós já vemos alertando há tempo. Além da discussão do governo do estado, que mudou e que flexibilizou e que já tem esse debate, inclusive eu acredito que a própria Assembleia Legislativa vai ter que fazer em breve essa discussão para revogar todas aquelas normas que foram aprovadas em 2019 e que ajudaram e contribuíram muito para a tragédia desse momento que nós estamos vivendo, mas também alertar que no Congresso existe mais de 30, quase 40 propostas que também flexibilizam o Código Eleitoral brasileiro em várias situações, o Código Ambiental brasileiro em várias situações que só vão trazer um prejuízo, com certeza. Eu não digo nem a médio prazo, a curto prazo, como nós já estamos vivendo. Essas 3 últimas enchentes não é apenas uma tragédia da natureza, do acaso. Isso começou há bastante tempo, e aqui não vem o caso, mas desde a Revolução Industrial, quando o ser humano achou que ele poderia dominar a natureza e não viver de forma harmônica com ela, mas nós precisamos agora chegar nesse limite. A ONU e diversos órgãos ambientais do Brasil e do país inteiro já falam isso há muitas décadas, há muito tempo. Eu lembro daquela menina da Suécia, né, se eu não me engano, que fez uma greve em vários, que foi seguida por vários países e que ela dizia em 2014, a nossa casa está pegando fogo. E hoje a gente pode dizer que a nossa casa comum, que é o planeta Terra, está cada vez mais pegando fogo. Os cientistas falam em 1,5% é o máximo, que 1,5 graus é o máximo que a Terra poderia aumentar e estipulam lá por 2030. Nós estamos em 2024 e já tem estudos mostrando que a Terra aumentou de mais de 1 grau. E isso nós estamos chegando no limite para a vida no planeta e para a catástrofe. Claro que as áreas polares vão ser atingidas antes, mas nós estamos aqui vendo uma coisa que nunca se viu. E isso não é obra apenas de São Pedro, dos orixás ou de quem quer que acreditem, né? É uma obra do ser humano que está destruindo a questão ambiental há muito tempo e que agora eu acho que isso tem que servir para esse alerta. Então, esta frente vem ao encontro deste debate para nós trazermos para a nossa cidade alternativas viáveis para termos uma condição melhor de sobrevivência, de agricultura,
de indústria, de tudo, do que nós estamos sofrendo nesse momento. Muito obrigada.